Olá, o Identidade Cultural está começando e hoje vamos conhecer a primeira série da coleção Pajeú. São 7 livros inéditos que contam a história dos grandes bairros da capital: Centro, Barra do Ceará, Mucuripe, Pici, Parangaba, Maraponga e Messejana. Não é difícil a gente ouvir, o tempo está passando depressa e a vida agitada, frenética das grandes cidades nos dá mesmo essa impressão. A psicóloga Dauana Vale desloca este olhar dos centros urbanos para a zona rural. A proposta é repensar o tempo livre e trabalhar o ócio pela ótica dos sertanejos. O Identidade foi conferir o encontro de 2 gerações de músicos cearenses que aconteceu no palco da Assembleia Legislativa do Ceará para reviver os grandes clássicos populares. Ayla Maria e Raimunda Reis, Franklin Dantas e Giovana Bezerra representaram as grandes vozes do nosso estado. Então fique com a gente, o Identidade Cultural está no ar. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. O documentário O Tempo e Inhamuns mostra um novo olhar sobre o tempo livre, o ócio. A proposta é deslocar o olhar das grandes cidades para o sertão. O trabalho da psicóloga Dauana Vale tem 22 minutos e aborda as temporalidades cotidianas dos sertanejos. A reportagem é de Alderson Matos. O documentário aborda como é o tempo para quem vive na zona rural da região dos Inhamuns, no Ceará. É resultado de um trabalho de investigação científica da psicóloga Dauana Vale, que conversa com a gente hoje aqui no Identidade Cultural. Dauana, muito obrigado pela participação no nosso programa. Para iniciar, é fato que todos nós queremos o tempo a nosso favor. De acordo com a sua investigação, com essa pesquisa lá na região dos Inhamuns, realmente o tempo passa mais devagar no interior como esse? Olha, o que eu pude observar é que no início passava devagar para mim, né? Porque eu fui para lá, para essa zona rural, especificamente da cidade de Itauá, e como eu tenho a minha rotina em outra cidade, os meus horários, eu chego a essas outras localidades que têm o seu cotidiano já preenchidinho da forma deles. Então, para mim, passava devagar no início. E eu ficava impressionada o quanto de atividades que eles têm ao longo do dia. Eles acordam muito cedo, em geral, né? Pelo menos os 5 colaboradores da pesquisa, com os quais eu convivi durante um ano, assim, entre idas e vindas. Então, eles têm um cotidiano repleto de atividades, acordam muito cedo, às vezes dormem tarde e, assim, preenchido com atividades que eles escolhem, de acordo com a história da família, né? Tem famílias que tratam mais de agricultura, outros mais da pecuária. Então, ao redor de toda essa questão do trabalho está o significado da vida, o significado do tempo. Então quer dizer que também quem vive no interior, numa zona rural como essa, tem o tempo também preenchido. A diferença está no significado e de como preenche esse tempo e de como aproveita o tempo preenchido e também o tempo livre. Perfeito, é exatamente essa observação que a gente faz. E interessante, assim, que eu sempre perguntava para eles o que você gosta mais, do campo ou da cidade, assim, entre as perguntas que eu fazia. E daí eles sempre falavam que na cidade o tempo passa muito devagar. Ao contrário. Exato, né? Nossa, mas quando eu estou em Itauá o tempo passa muito devagar, a tarde é muito longa, né? Então, assim, o tempo, ele tem sentido quando ele é preenchido por coisas significativas para o sujeito, né? Então, o que eu pude perceber é que eles dão sentido às temporalidades deles, eles marcam o tempo de acordo com o que eles gostam de fazer, com o que eles precisam fazer, né? Então, assim, e eu friso sempre que para mim foi uma lição de vida estar com essas pessoas lá, porque a todo instante eles trazem o resgate da memória, eles justificam o que eles falam, eles justificam culturalmente o que eles são.
E o que é que o senhor costuma fazer no tempo que o senhor não está trabalhando? O senhor caça, o senhor Não estão pesca? trabalhando. Vai na casa do vizinho, vai no açude caçar peixe, não pescar. Eles não estão trabalhando. Eu fico um pedaço em casa e dá vontade de ir no açude pescar, vai na casa do vizinho assim. Pega a baladeira? No mar. Quem morando na rua, os outros, o povo o dono da terra, quem fica escolhendo, a gente manda a gente fazer as coisas, né? E você morando na casinha sendo sua, você é quem sabe pra onde vai. Chega um para trabalhar, se você pesar disso, você vai. Se não pesar não vou não. Eles marcam o tempo como geralmente aqui na zona urbana, nessa vida frenética, com o celular, é o alarme, é o relógio. Geralmente lá nas famílias que você visitou e que você acompanhou, eles costumam estar com o tempo ali já realmente no relógio, a toda hora olhando o relógio? Muito boa essa tua pergunta, porque assim, outra coisa que me impressionou foi a quantidade de tecnologias que está ao redor dessas famílias. Notebooks, né, celulares, androides, Androids, enfim, sabe? Eu percebi que especificamente na cidade de Itauá, todas as vilas da zona rural, aquele centro da vila, ele possui internet Wi-Fi. Então as pessoas, elas usufruem desse Wi-Fi. Então eu cheguei numa casa em que eu fiquei de um sujeito, o neto dele sempre estava com o notebook na perna, né, teclando e chamava, vô, vem ver fulano que está em Brasília, né? Então, assim, é uma interatividade incrível com as tecnologias. E respondendo assim, a tua pergunta sobre a marcação do tempo, eles marcam o tempo de diversas formas, né? Tem sujeito, um deles, que sempre está com o relógio no pulso. E eu perguntei para ele por que do relógio sempre no pulso, e ele justificou que era por conta do horário dos filhos que vão para a escola. Ele tinha que estar atento ao horário de almoço, então ele fazia a marcação de acordo com o relógio assim, muito, muito limitada, devido ao horário da escola das crianças. Já os outros que não têm filhos na escola, eles não usavam relógio no pulso, não usavam celular no bolso, e muitos se baseiam pela posição da sombra diante do sol. Eles falavam, é meio-dia, é 11 horas, né? São 11 horas. E então, assim, eles marcam em torno também das atividades do dia. O sol está nascendo, eles já sabem mais ou menos que horas são, a parte do canto do galo na madrugada, eles sabem se é 1h30, se é 3 horas. É impressionante, assim, conviver com esses ritos que eles fazem das temporalidades deles. Mas aí, seu Chico, cada dia é um dia, né? Aqui. Exatamente. Tem dias que tem mais trabalho. Tem dias que tem mais trabalho, tem dias que a gente está até sentado um pouco em casa, mais preocupado, tem dias que a gente não está quieto, né? São as coisas que a gente tem, né? Pois é. E o senhor usa o relógio? Aqui Se baseia nas horas do Não, relógio? aqui lá eu uso, mas sempre a noção é a gente saber o sol, a coisa é a hora da gente saber. Que ontem deu uma hora, se deu, tá vindo, se deu 5 horas para casa. Quer dizer, a gente tem aquela noção sem relógio mesmo, né? Hey, 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 hey. Homo, homo. Como ficou em relação a esse olhar, né, que você tirou ali durante esse tempo de pesquisa? No caso, foi um ano de trabalho? Isso, foi um ano no campo. Certo. E você desviar esse olhar, tirar esse olhar dos centros urbanos e preferir olhar para o cotidiano de pessoas do interior. Para nós aqui que vive nessa correria, nessa vida frenética, qual a lição em relação ao tempo e que você tirou com essas experiências? Olha, eu confesso que foi difícil. A princípio, a minha investigação do mestrado era em torno de estudantes da classe média de Fortaleza, né? O meu objeto girava em torno desse público-alvo. E conversando com o meu orientador, o professor Cleiton Martins, que é coordenador do laboratório de estudos sobre o ócio, trabalho e tempo livre lá no programa de pós-graduação da Unifor, ele falou assim para mim, Dauana, você
tem esse contato com os inhamuns, pensa em um objeto para lá. E aí eu pensei, então vamos para a zona rural, já que é para adentrar. E então, assim, deslocar o olhar dos grandes centros para os pequenos centros foi difícil devido ao hábito que a gente tem de olhar para onde estamos. Esse universo que você está imerso. Exato. E a partir que eu consegui deslocar, que eu consegui mudar esse meu objeto, daí foi um deleite para mim, porque é um universo incrível, é um campo de pesquisa absurdo, né? Assim, você vai e escuta histórias do tempo do cangaço, dos negros, dos escravos, dos índios, sabe? Assim, coisas que vocês, poxa, e essa história tão viva, tão presente, e nós, a parte de tudo isso, como se tivesse muito acirrado a divisão, centro urbano, centro rural, e de repente nós classificamos o que é melhor, o que é pior, o que está em destaque. E daí, quando eu consegui deslocar esse olhar, que não foi fácil para mim, aí foi um deleite. E você participa já há algum tempo do laboratório de estudos sobre o ócio e o tempo livre, né? Da Unifor, Universidade de Fortaleza. Como a gente pode aproveitar, otimizar melhor esse nosso ócio e também compreender que o ócio ele deve fazer parte da nossa rotina, né? Esse tempo livre a gente tem que ter também aproveitar. Qual a sua explanação aí sobre essa realidade? Olha, o laboratório existe há muito tempo, né? O professor Clerton Martins está na Unifor já há um tempo e eu participei do início desse laboratório, ainda bolsista na universidade, como graduanda, e aí retornei para o mestrado em 2011. Foi quando eu vi o quanto o laboratório havia crescido, porque esse tema é muito corriqueiro, né? O uso do tempo, o trabalho, as doenças do trabalho, né? Enfim. E aí muitas pessoas de várias áreas de atuação estão pesquisando dentro desse laboratório. Professores da área da psicologia, professores da área da tecnologia. É bem bem vasto o campo de pessoas que estão atuando. Então, existem vários tipos de publicações. Eu convido até você a conhecer melhor o laboratório. Tem o site, tem o blog, as pessoas podem estar acessando o Ótimo pelo blog. E aí, a gente tem, durante o ano, vários eventos em torno desse assunto, das publicações, todos em torno de assuntos bem corriqueiros. E o público de casa, as pessoas, como podem ter acesso a este documentário, Tempo Inhamuns, né? Já houve algum lançamento oficial, ainda vai ocorrer? Fala um pouquinho disso. Esse vídeo ele foi apresentado a primeira vez na Universidade de Fortaleza, em um evento do Laboratório Ótimo. E o que estamos organizando? Quando ele foi exibido, ainda estava em fase de edição, então nós estamos organizando um lançamento oficial aqui na cidade de Fortaleza, juntamente com o site que vai estar hospedando esse vídeo. Então, no momento, o vídeo está disponível apenas para quem entra em contato comigo, eu envio uma cópia. São 22 minutos, né, o documentário? Isso é um documentário curto, não é? 22 minutos. E a minha preocupação, junto com o professor Clerton, que orientou o trabalho, e do Alex Hermes, que foi o videomaker que entrou nesse projeto, era criar uma ferramenta útil, tanto de estudo quanto de trabalho, para que qualquer pessoa curtisse assistir e também utilizasse nas suas atividades, seja na empresa, seja na escola, universidade. Eu acho que quem assistir vai perceber que você pode utilizar das mais diversas formas possíveis. Parabéns, Dawana, por esse trabalho, por esse documentário aí sobre o tempo de quem vive na região dos Inhamuns, e obrigado pela participação aqui do nosso Identidade Cultural. Eu que agradeço e até a próxima. Ok, um grande abraço, obrigado. Dona Branca, a senhora poderia falar assim pra gente quem é que determina os seus horários? Por exemplo, quem é que diz a hora que a senhora tem que acordar? É Deus, né? É algum despertador que te chama? Não. Usa despertador? Uso não. Já usou? Não, nunca usei despertador. Somente chega a hora ali, sempre foi assim, desde menina, que eu me levanto cedo para cuidar na vida, né? Uhum. Mas seus pais lhe ensinaram a acordar cedo?
que a mãe tinha filho todos os anos. Aí eu quem ajudava, né? Era mais velha. Aí quem se levantava fazendo mingau de menina, essas coisas. Mais cedo. Eu sei. E quem é que diz a hora do almoço? Ou quem é que determina a hora do almoço? Ou não tem hora certa todo dia? Não, não tem todo dia não. Sempre é 11 horas, né? Mas às vezes chegam mais cedo, às vezes passa da hora também. Depende da fome, É. depende do ritmo de trabalho, é isso? É, os horários de chegarem, né? Que às vezes se atrasam lá embaixo, né? Daqui a pouco vamos conhecer a coleção Pajeú, primeira série de livros que conta a história de grandes bairros da capital cearense. Até já!